Parabéns! Você acabou de adquirir um produto da linha Portatone fabricado pela Yamaha. Este teclado eletrônico combina a mais avançada tecnologia de geração de sons com os melhores componentes digitais de última geração, oferecendo um instrumento de excelente qualidade para que você desfrute de grandes momentos musicais. A Yamaha Musical do Brasil produziu este vídeo para que você aproveite ao máximo os recursos do seu instrumento. Ele é um complemento ao Manual do Proprietário, em português, que acompanha o produto e traz de forma compacta as principais funções de operação. A Yamaha é atualmente a maior empresa do setor musical, mantendo a liderança em razão da altíssima qualidade dos instrumentos que fabrica e dos pesados investimentos no desenvolvimento de novos produtos. Durante seus mais de 110 anos de existência, a Yamaha tem fabricado instrumentos musicais aclamados em todo o mundo, produzindo desde instrumentos acústicos a sofisticados equipamentos digitais. A Yamaha vem mantendo o compromisso de continuar sua missão de contribuir para uma vida mais rica. Uma vida onde a música é um fator essencial para a realização das pessoas. Olá, meu nome é Paulo Roberto, diretor da Soundfinger, uma empresa 100% brasileira contratada pela Yamaha para realizar o projeto dos teclados brasileiros, PSR B50 e PSR B20. Qualquer que tenha sido sua escolha, o teclado que você adquiriu é personalizado com a exclusiva formatação de instrumentos brasileiros. Agora você vai poder tocar pandeiro no teclado, vai se encontrar com ritmos de todas as partes do Brasil. E mais do que nunca, vai sentir um grande orgulho de ser brasileiro, de ver reconhecida nossa cultura musical, uma das mais ricas e fascinantes do mundo. Apresentação do produto. Embalagem. O PSR B50 vem cuidadosamente embalado para assegurar a integridade do produto. Ao abrir a embalagem, retire cuidadosamente o seu conteúdo e verifique se todos os acessórios complementares estão incluídos. Além do seu PSR B50, você deverá encontrar dentro da embalagem os seguintes itens: um suporte para partituras, um cartucho musical de bônus contendo 10 músicas, um manual de instruções do proprietário totalmente impresso em português e um termo de garantia. Atenção! Qualquer item não relacionado aqui, como cabos de conexão, pedais, pontes e outros opcionais, não fazem parte do pacote adquirido. Caso deseje adquirir qualquer item opcional, dirija-se ao revendedor autorizado onde comprou o equipamento e peça orientação. Precauções. Ao abrir o seu manual do proprietário, você encontrará o título Precauções. É extremamente importante que você leia atentamente esta página antes de operar o seu equipamento. O texto contém informações e instruções relacionadas com a sua segurança e com a segurança e manutenção do seu instrumento. Prossiga assistindo a este vídeo somente após ter lido cuidadosamente todas as informações contidas na página de precauções do Manual do Proprietário. Opcionais. Alguns acessórios do PSR B50 são opcionais, como o adaptador de energia PA6 da Yamaha, ideal para que o teclado funcione conectado à rede de energia elétrica. O PSR B50 também pode funcionar com 6 pilhas tamanho grande, proporcionando liberdade de locomoção e instalação do seu teclado. Veja como operar com as duas opções. Com o adaptador de energia. Adquira o adaptador PA6 da Yamaha compatível com a voltagem elétrica da rede. Você pode encontrá-lo no revendedor onde comprou o teclado. Caso não encontre esse modelo, compre um outro recomendado pela Yamaha. Com o teclado desligado, conecte o adaptador no painel traseiro. Conecte o plug à tomada de energia. Com o botão Master Volume totalmente girado para a esquerda, na posição mínimo,
aperte o botão vermelho ON. Pronto, o seu PSR B50 está ligado. Com pilhas. Adquira 6 pilhas grandes, de preferência alcalinas. Com o teclado desligado, vire-o cuidadosamente colocando em uma superfície macia para evitar danos no painel frontal. Pressione a lingueta e retire a tampa do compartimento de pilhas. Introduza as pilhas, seguindo a orientação de polaridade desenhada no interior do compartimento. Feche o compartimento de pilhas. Retorne cuidadosamente o teclado à posição correta. Com o botão Master Volume totalmente girado para a esquerda, na posição mínimo, aperte o botão vermelho ON. Pronto, o seu PSR B50 está ligado. Painel de controle. Controles do painel frontal. O painel frontal do seu teclado PSR B50 possui um design avançado e funcional. Ele foi projetado para que você possa operá-lo com facilidade e desenvoltura, mesmo em suas funções mais sofisticadas. Conheça os botões, controles e outros recursos do painel frontal do seu PSR B50. Interruptor de alimentação Standby On. Liga ou desliga o equipamento. Controle Master Volume. Controla o volume geral. Botão Demo Song. Aciona automaticamente as músicas de demonstração. Botões de tempo. Controlam a velocidade da música ou estilo. Botões de transpose. Transportam a afinação do teclado para outra tonalidade. Botões Accompaniment, Song Volume. Controlam o volume geral dos estilos e das músicas. Botão Auto Accompaniment On/Off. Ativa e desativa o acompanhamento automático. Botão Sync Stop. Sincroniza a parada na execução do estilo. Botão Sync Start. Sincroniza o acionamento do estilo. Botão Intro. Aciona a introdução do estilo. Botões A e B, nem Autofill. Acionam a execução das seções rítmicas principais e das viradas do estilo. Botão Ending. Aciona a finalização do estilo. Botão de Record. Ativa o modo de gravação de estilos e músicas. Botão Start Stop. Inicia ou interrompe a execução de estilos e músicas. Seção Digital Effect. Compreendendo os botões Reverb, Chorus, Harmony, DSP e Variation. Ativam e desativam os efeitos digitais do equipamento. Botão de Voice. Seleciona o modo de escolha das vozes, ou seja, dos instrumentos. Botão de Style. Seleciona o modo de escolha dos estilos musicais, ou seja, os ritmos de acompanhamento automático. Botão de Song. Seleciona o modo de escolha das músicas de demonstração ou das músicas que o usuário gravou. Botão Cartridge. Ativa o modo de escolha do conteúdo do cartucho. Aviso importante. Só introduza ou retire os cartuchos do PSR B50 com o equipamento desligado. Botão de Revoice. Ativa o modo de ajuste dos parâmetros das vozes. Botões de Track. Selecionam a região do visor para alteração dos parâmetros das vozes, além de ligar e desligar as pistas de um estilo e de ativar as pistas para a gravação de estilos e canções. Seção de memória de registros, compreendendo os botões Memory, Registration Memory 1, 2, 3 e 4 e o botão Freeze. Memoriza 128 ajustes completos do painel de controle dos botões 1, 2, 3 e 4 vezes 32 bancos. Botão de One Touch Setting. Selecione instantaneamente os melhores instrumentos recomendados para a execução dos estilos, ativados posteriormente pelos botões 1, 2, 3 e 4. Botões numéricos. Ajustam os valores de vários parâmetros
incluindo a escolha de vozes e estilos. Botões de menos e mais, também chamados de No e Yes, não e sim. Ajustam os valores dos parâmetros passo a passo ou então confirmam ou abortam determinadas operações do teclado. Dial de dados. Ajusta os valores dos parâmetros de forma rápida. Encaixe para cartuchos. Local para introduzir cartuchos de músicas ou estilos, expandindo as possibilidades do seu PSR B50 com bibliotecas externas. Seção Keyboard. Compreendendo os botões Dual Voice e Split Voice. Seleciona os modos de como tocar as vozes no teclado. Seção Multipad. Compreendendo os botões Multipad 1, 2, 3 e 4 e o botão Stop. Seleciona notas, frases e efeitos de instrumentos que podem ser acionados enquanto se toca um estilo, uma canção ou mesmo de forma independente. Pitch Bender. Roda de inflexão de tom que modifica a afinação de um instrumento para cima ou para baixo de forma contínua, ideal para tocar instrumentos de sopro ou guitarras. Saída para fones de ouvido. Ideal para encaixar um fone de ouvido estéreo. Essa operação desconecta automaticamente os falantes internos do PSR B50, permitindo que o usuário toque ou estude em silêncio. Painel de cristal líquido, também chamado de display ou visor, permite visualizar todas as operações do teclado. Do lado esquerdo do visor, você encontra 2 botões grandes e 2 botões pequenos, ambos com pequenas setas impressas. Os botões grandes são os botões de menu e os botões pequenos são os botões de submenu. Quando você aperta os botões de menu, eles alternam os menus relacionados à esquerda do visor, apontando com o indicador triangular o menu escolhido. Os botões de submenu alternam os vários parâmetros dentro de um menu, indicados na linha superior do visor. Viu como é fácil? É como escolher os pratos principais com o menu, só que ao invés de carnes, aves, peixes ou massas, você escolhe Registration Memory, Multipad, MIDI, Digital Effects ou Overall. Controles do painel traseiro. O painel traseiro do PSR B50 oferece os seguintes recursos. Tomada de saída auxiliar estéreo, ideal para conectar o PSR B50 a um amplificador de teclados, a mixers ou a gravadores. Tomada para pedal de sustain. É ativado ou desativado com os pedais opcionais FC4 ou FC5 da Yamaha. O efeito de sustain mantém a nota soando, mesmo depois que a tecla foi solta. Ideal para tocar pianos. Conectores Mid-In e Mid-Out. Conecta o PSR B50 a outros equipamentos MIDI. Conector To-Host. Conecta o PSR B50 diretamente a computadores PC ou Mac. Seletor Host Select. Seleciona o tipo de equipamento externo que se deseja conectar ao PSR B50. Atalhos. Além do amplo visor do PSR B50, você também pode acessar algumas funções através de atalhos ou shortcuts. No painel do equipamento, você encontra uma relação de botões que, acionados de maneira especial, encurtam o caminho para diversos parâmetros. Por exemplo, se apertarmos o botão Memory e o mantivermos apertado por alguns instantes, iremos selecionar a memória de registração, onde estão armazenados os 32 bancos de ajustes do painel. Outro exemplo, se apertarmos o botão Reverb e o mantivermos apertado por alguns instantes, iremos selecionar o parâmetro do tipo de efeito utilizado para que possamos alterá-lo. Mas atenção! Se você apertar o botão de Reverb rapidamente, ele apenas ligará ou desligará o efeito escolhido. Para utilizar os atalhos que facilitam a programação de determinados parâmetros do teclado,
você deve apertar o botão desejado e mantê-lo apertado por alguns instantes, até que o parâmetro apareça indicado no visor. Músicas de demonstração. O PSR B50 vem de fábrica com 12 músicas internas de demonstração, incluindo 4 músicas brasileiras programadas em nosso país. Para ouvir as músicas, ligue o teclado. Ajuste o nível de volume geral. Lembre-se de que você poderá reajustar o volume mesmo após o início da reprodução das músicas. Pressione o botão Demo Song 2 vezes. A primeira para selecionar o modo de demonstração. A segunda para interromper a reprodução. Como exemplo, vamos escolher a música de número 4, Funk. Gire o dial até a música desejada aparecer no visor. Lembre-se de que você pode mover os dados que aparecem no visor, tanto para frente quanto para trás. Ou com o dial, ou com os botões menos ou mais. Aperte o botão Start Stop para iniciar a reprodução. Aperte o botão Start Stop ou o botão Demo Song para interromper a reprodução. Tocando no PSR B50. O PSR B50 possui uma ampla biblioteca, num total de 698 vozes. 15 dessas vozes são kits de bateria e percussão, sendo que cada kit possui uma infinidade de sons diferentes. Todas essas vozes estão agrupadas por família e relacionadas no painel do teclado como Painel Voice e XG Voice. Os nomes das vozes e dos kits de percussão brasileira estão destacados em verde no painel. O PSR B50 permite selecionar até 3 vozes simultaneamente, identificadas como Voice R1, Voice R2 e Voice L. Cada voz ou kit de percussão possui seu próprio número, mostrado à direita da identificação das vozes no visor. Você ainda pode tocar as vozes de 4 formas diferentes. Modo número 1 simples, onde selecionamos uma voz R1 para tocar em toda a extensão do teclado. Com o teclado ligado, certifique-se de que o botão On-Off Auto Accompaniment esteja desligado. Aperte o botão Voice, que será apontado com o indicador triangular ao lado de Voice, na lateral direita do visor. Para certificar-se de que este modo está selecionado, basta checar no visor uma pequena mão acesa somente abaixo de R1. Vamos, como exemplo, selecionar a voz número 206, berimbau e surdo. Digite o número 206 com os botões numéricos. Além do nome da voz aparecer de maneira abreviada no visor, o número 206 aparece ao lado direito de Voice R1 no painel. Como outro exemplo, vamos escolher um kit de percussão brasileira, a voz número 205.
Vamos escolher uma voz mais tradicional para executar em todo o teclado, como por exemplo, a voz de número 203, viola caipira. Ainda utilizando-se somente uma voz em toda a extensão do teclado, vamos escolher a voz de número 010, Hypertinis. Perceba que, se você digitar o número com apenas 1 ou 2 dígitos, os traços abaixo do número ficarão piscando por alguns instantes até que a voz seja selecionada. Quando digitamos o número das vozes com 3 dígitos, por exemplo, o número 10 como 010, a seleção é imediata. Você também pode selecionar o número da voz desejada com as teclas de menos e mais ou com o dial. Modo número 2, Dual Voice, onde selecionamos duas vozes, R1 mais R2, para tocarem juntas em toda a extensão do teclado. Aperte o botão Dual Voice. Para certificar-se de que este modo está selecionado, basta checar no visor duas pequenas mãos, mais uma linha escrita Dual, acesas abaixo de R1 e de R2. Vamos manter a voz número 010, Hypertinis, no R1 e modificar apenas a voz de R2. Para isso, aperte o botão Revoice. Um pequeno LED vermelho fica aceso bem ao lado deste botão. Aperte o botão de Track abaixo de R2. Vamos escolher como exemplo a voz número 101, Strings. Digite o número 101. Além do nome da voz aparecer de maneira abreviada no visor, o número 101 aparece ao lado direito de Voice R2 no painel. Modo número 3, Split Voice, divisão de vozes, onde selecionamos duas vozes para tocarem separadas num determinado ponto do teclado, R1 do lado direito, mais L do lado esquerdo. Aperte o botão Split Voice. Para certificar-se de que este modo está selecionado, basta checar no visor uma pequena mão acesa abaixo de R1 e uma pequena mão mais uma linha escrita Split, acesas abaixo de L. Se R2 estiver com a pequena mão acesa, basta apertar o botão Dual Voice para apagá-la. Vamos manter a voz número 010, Hypertinis, no R1 e modificar apenas a voz de L. Para isso, aperte o botão Revoice. Aperte o botão de Track abaixo de L. Vamos escolher como exemplo a voz número 079, Jacobês. Digite o número 079. Além do nome da voz aparecer de maneira abreviada no visor, o número 079 aparece ao lado direito de Voice L no painel. Modo número 4, Split Voice mais Dual Voice, onde selecionamos três vozes para tocarem separadas num determinado ponto do teclado. Duas do lado direito, R1 mais R2 e L do lado esquerdo. Aperte o botão Split Voice e o botão Dual Voice. Para certificar-se de que os dois modos estão selecionados, basta checar no visor duas pequenas mãos,
e uma linha escrita dual acesas abaixo de R1 e R2 e uma pequena mão e uma linha escrita split acesas abaixo de L. Mantendo as vozes selecionadas anteriormente, temos 3 vozes diferentes do teclado. 010 Hyperteens mais 101 Strings na mão direita e 079 Jacobase na mão esquerda. Split point. O ponto de divisão do teclado, chamado de split point, pode ser modificado, bastando para isso escolher o menu overall com os botões de menu, selecionar o parâmetro S-split com os botões de submenu, apertar a tecla onde deseja a divisão do teclado. Exemplo, aperte Dó 3, tecla C3, número 60. Retorne ao modo onde estava, como por exemplo Voice, apertando o botão Voice. Você pode alternar a seleção das vozes, bastando para isso deixar acionado o botão Revoice e apertar o botão de Track, da parte que deseja selecionar, R1, R2 ou L. Depois é só digitar o número da voz desejada ou selecioná-la através dos botões menos e mais ou do dial. Lembra-se de quando você aprendeu a dirigir? Lembra-se do exame para tirar carteira de motorista? Selecionar as vozes do PSR B50 para tocar é muito fácil e não oferece tantos riscos. Pratique sem medo e em pouco tempo você nem vai pensar para escolher suas vozes preferidas. Autoacompanhamento. O PSR B50 possui 100 estilos musicais distintos de acompanhamento automático, utilizados para proporcionar um acompanhamento orquestrado ou só rítmico para você tocar suas músicas preferidas. Destes 100 estilos, 36 foram exclusivamente programados com sons de instrumentos brasileiros. Os nomes estão destacados em verde no painel. Ativando-se o acompanhamento automático, a seção da mão esquerda do teclado será responsável pela adaptação da harmonia do estilo à sua música. Basta tocar os principais acordes da música com a mão esquerda. Para complementar, toque a melodia com a mão direita, escolhendo suas vozes preferidas. Você também poderá utilizar a função One Touch Setting, que seleciona instantaneamente os melhores instrumentos recomendados para a execução dos estilos, ou ainda, programar suas próprias preferências de ajustes do painel, executando os estilos com o máximo de personalidade. Tocando a parte rítmica. Com o teclado ligado, aperte o botão Style, que será apontado com um indicador triangular ao lado de Style, na lateral direita do visor. Como exemplo, iremos escolher o estilo de número 002, Samba Enredo, consultando a listagem no painel. Digite o número 002 com os botões numéricos. O número e o nome do estilo aparecem no visor. Escolha entre Main A ou Main B. Normalmente, Main A é a seção rítmica utilizada para tocarmos a estrofe, e o Main B é a seção rítmica utilizada para tocarmos o refrão. Como exemplo, vamos escolher Main A. Aperte o botão Main A. Inicie a reprodução do estilo apertando o botão Start Stop. Fill significa virada, e quando acionada, ocasiona uma variação adequada para separar estrofes da música, ou mesmo para ir ou retornar de seções rítmicas diferentes. O PSR B50 possui 4 viradas distintas. Virada Fill AA.
acionada quando apertamos o botão Main alto fio A, enquanto a seção Main A está sendo executada. É a virada dentro da estrofe. A seção Main A continua tocando. Virada fio AB, acionada quando apertamos o botão Main alto fio B, enquanto a seção Main A está sendo executada. É a virada mudando da estrofe para o refrão. A seção Main A pula para a seção Main B. Virada fio BB, acionada quando apertamos o botão Main alto fio B, enquanto a seção Main B está sendo executada. É a virada dentro do refrão. A seção Main B continua tocando. Virada fio BA, acionada quando apertamos o botão Main alto fio A, enquanto a seção Main B está sendo executada. É a virada voltando do refrão para a estrofe. A seção Main A retorna. Aperte o botão Start Stop novamente para interromper a reprodução. Tocando o arranjo completo. Vamos selecionar o estilo 021 Frevo, dessa vez utilizando o acompanhamento automático completo. Digite 021 para selecionar o estilo Frevo. Aperte o botão On-Off Auto Accompaniment para acionar os outros instrumentos do arranjo, além da bateria e da percussão. Um pequeno LED vermelho fica aceso para indicar que a função está ativada. Aperte simultaneamente os botões Virtual Arranger para desligar essa função. O visor mostrará Off. Aperte o botão Main A. Aperte o botão Sync Start. Confira no visor os 4 pontos que ficam piscando, indicando que a sincronia de início está ativada. Estes 4 pontos indicam as batidas das divisões do compasso. Aperte o botão Intro para iniciar a reprodução com introdução. O teclado fica aguardando que você toque algum acorde na mão esquerda para iniciar a reprodução. Toque a sequência de acordes da música e depois acione as viradas conforme sua necessidade. Usaremos a voz 156 flute para tocar a melodia com a mão direita. O visor informa os nomes e tipos de acordes tocados. Um recurso muito útil para a verificação e estudo dos acordes. Apertar a tecla Ending, o estilo será encerrado com uma finalização. One Touch Setting. Aperte o botão One Touch Setting para ativar a função de ajustes com um toque. O nome da função aparece no painel, confirmando que está ativada. A função One Touch Setting seleciona instantaneamente os melhores instrumentos recomendados para a execução dos estilos, ativados pelos botões 1, 2, 3 e 4, indicados no visor na linha Registration. Quando a função One Touch Setting está acionada, os botões Registration Memory 1 e 2 operam similares ao botão Main Auto Fill A, e os botões 3 e 4 similares ao botão Main Auto Fill B, que, além de acionarem as viradas da mesma forma, selecionam vozes automaticamente.
Caso desejar apenas mudar as vozes sem acionar as viradas, é só ativar a função Freeze. Aperte o botão Freeze. A palavra acende no visor acima de Registration. Toque a sequência de acordes da música e depois modifique as vozes da mão direita conforme sua necessidade, apertando os botões Registration Memory com a função Freeze ativada para evitar o acionamento das viradas. Virtual Arranger. O Virtual Arranger permite adicionar progressões e variações dos acordes em qualquer um dos estilos de acompanhamento automático para se conseguir uma execução ainda mais refinada. Desligada essa função, o acompanhamento automático irá interpretar somente os acordes tocados com a mão esquerda, sem acrescentar variações adicionais na harmonia. Para ligar ou desligar a função, basta apertar os dois botões do Virtual Arranger simultaneamente. O visor mostra por alguns instantes se o Virtual Arranger está ativado com ON ou se está desativado com OFF. Botões de tempo. Os botões de tempo ajustam a velocidade da música. O botão esquerdo de tempo diminui a velocidade da execução e o botão da direita aumenta. Quando apertamos um dos botões pela primeira vez, não ocorre nenhuma mudança. Isso evita que alteremos a velocidade da música acidentalmente. O ajuste de tempo fica registrado no visor. Você pode ajustar o tempo de diversas maneiras, com a música sendo reproduzida ou não. Passo a passo, apertando um dos botões seguidamente. Rapidamente, apertando um dos botões e mantendo-o apertado. Para recuperar o ajuste do tempo programado pelo fabricante, basta apertar os dois botões de tempo simultaneamente. Botões de transpose. Os botões de transpose transportam o som do instrumento para outra tonalidade. Ideal para tocar em tonalidades mais fáceis, músicas que originalmente possuem tonalidades mais complexas, ou ainda para adaptar a tonalidade de uma música que já se sabe tocar, quando o cantor pede: por favor, maestro, dó sustenido maior. O botão esquerdo de transpose diminui a tonalidade em passos de meio tom e o botão da direita aumenta. Quando apertamos um dos botões pela primeira vez, não ocorre nenhuma mudança. Isso evita que alteremos a tonalidade da música acidentalmente. O ajuste de transpose fica registrado no visor. Modifique a seu gosto utilizando esses botões da mesma forma que os botões de tempo. Botões de Accompaniment Song Volume. Os botões de Accompaniment Song Volume ajustam o volume geral do acompanhamento automático. Modifique a seu gosto utilizando esses botões da mesma forma que os botões de tempo e transpose. Função de parada sincronizada. A função de parada sincronizada é ideal para simular breaks ou interromper a reprodução sem desligar as funções que estão ativadas. Você pode acionar a função de parada sincronizada com a música sendo reproduzida ou não. Aperte o botão Sync Stop. Confira no visor os 4 pontos que ficam piscando, indicando que a sincronia de parada está ativada, juntamente com o ícone acima de Sync Stop no visor.
desligando as partes do arranjo. Para ativar e desativar os tracks do acompanhamento automático, basta apertar os botões de track abaixo da parte correspondente. Apesar das figuras apresentadas, o instrumento selecionado pode não coincidir com o ícone desenhado, utilizado somente para identificar se uma determinada parte está ligada ou não. Por exemplo, a figura da guitarra significa que o acorde 1 está acionado. A figura do saxofone significa que a frase 2 está acionada. Muitos estilos do PSR B50 não utilizam todas as partes disponíveis em todas as sessões, na maioria das vezes por não serem necessárias na caracterização do estilo apresentado. Modo de digitação do acompanhamento automático. Os arranjos dos estilos podem ser acionados de diversas formas, ajustando-se o modo de digitação. Refira-se ao manual do proprietário, que apresenta informações detalhadas de como os acordes digitados pela mão esquerda são interpretados pelo teclado. São 5 maneiras diferentes disponíveis, desde a digitação simplificada até a mais sofisticada. Para escolher o modo que melhor se adapta às suas necessidades, aperte o botão On/Off Accompaniment e o mantenha apertado até que o visor mostre a função. Modifique esse parâmetro com os botões menos ou mais ou com o dial. Efeitos digitais. O PSR B50 possui vários efeitos digitais, separados em setores distintos, compreendendo os botões Reverb, Chorus, Harmony, DSP e Variation. O botão Variation só pode ser acionado se o DSP estiver ativado, pois refere-se a variações deste efeito. Como exemplo, vamos demonstrar o efeito Harmony. Quando estiver executando um estilo, aperte o botão Harmony para ativar o efeito. Se desejar escolher entre os 16 efeitos de harmonia disponíveis, aperte o botão de Harmony e o mantenha pressionado até que os parâmetros surjam no visor. Então, escolha o efeito com os botões menos ou mais ou com o dial. Memória de registros. A memória de registros, compreendendo os botões Memory e Registration Memory 1, 2, 3 e 4, é o local onde você armazena os seus ajustes preferidos. Faça as modificações que desejar nos parâmetros de vozes e de acompanhamento e depois armazene numa das memórias disponíveis. São 32 bancos vezes 4. Um bank de memória armazena 4 programações, cada uma nos botões 1, 2, 3 e 4 do Registration Memory. Os parâmetros que podem ser ajustados e memorizados estão relacionados no manual do proprietário. Depois de averiguar as possibilidades, faça os seus ajustes preferidos e armazene na memória de registros. Após selecionar um estilo, escolha a voz ou vozes preferidas. Ligue ou desligue partes do arranjo, altere o tempo e todos os outros parâmetros que desejar. Então, proceda da seguinte forma para armazenar na memória. Aperte o botão Memory e o mantenha pressionado até que o visor se modifique e apresente o modo de seleção dos bancos. Escolha o bank para armazenar de 1 a 32 com os botões menos ou mais ou com o dial. Vamos, como exemplo, escolher o Bank Set e armazenar na memória 3 deste bank. Aperte e mantenha pressionado o botão Memory. Então, aperte simultaneamente o botão Registration Memory 3, que é ativado no visor debaixo de Registration. Para chamar essa programação de volta, aperte o botão Memory e o mantenha pressionado até o visor apresentar Bank, caso não esteja selecionado. Localize o Bank Set com os botões de menos ou mais ou com o dial. Aperte o botão Registration Memory 3,
que é ativado no visor debaixo de Registration. A memória se manterá mesmo depois de desligado o teclado. Mas atenção, se você desconectar o adaptador de energia da tomada ou se retirar as pilhas do compartimento de pilhas, a memória será apagada. Como medida de precaução, existem maneiras de armazenar os dados da memória do PSR B50 num dispositivo externo, evitando perda de dados importantes por erros de operação ou anormalidades de funcionamento. A Yamaha fabrica o produto MIDI MDF3, ideal para essa situação. Informe-se no seu revendedor sobre esse opcional. Os multipads. Cada multipad é um banco que possui 4 sons ou frases nos botões numerados de 1 a 4 e que podem ser acionados para enriquecer a performance. Para selecionar um dos 36 multipads, proceda da seguinte forma. Aperte o botão Stop e o mantenha pressionado por alguns instantes, até que o visor se modifique e apresente o modo de seleção dos multipads. Você também pode utilizar os botões de menu para fazer essa operação. Vamos escolher como exemplo o Multipad 08 Bahia 2. Selecione o número com os botões de menos ou mais ou com o dial. Aperte os botões Multipad de 1 a 4 para acioná-los. Se desejar interromper alguma frase, aperte o botão Stop. Reproduzindo uma canção. Aperte o botão Song, que será apontado com um indicador triangular ao lado de Song na lateral direita do visor. Escolha uma canção com os botões menos ou mais ou com o dial. Inicie a reprodução apertando Start, Stop. Controle o volume geral da canção com os botões de Accompaniment Song Volume. Se desejar, toque junto ou modifique o tempo durante a reprodução. Para interromper a reprodução, aperte Start, Stop novamente. Função -1. Você também pode ativar ou desativar partes específicas de uma canção com a função -1, apertando os botões de track abaixo dos ícones de Melody no visor. Gravação de canções. O PSR B50 permite que você grave canções utilizando o acompanhamento automático de um estilo interno, mais 4 pistas de melodia. O teclado retém até 4 canções na memória interna, que poderão ser reproduzidas da mesma forma que as canções de demonstração. Os parâmetros que podem ser ajustados e gravados numa canção estão relacionados no manual do proprietário. Depois de averiguar as possibilidades, faça os seus ajustes preferidos antes de começar a gravação, como a escolha do estilo, das vozes, dos efeitos, o ajuste do tempo e de muitas outras funções e parâmetros. Lembre-se, você tem que fazer os ajustes antes da gravação. Para exemplificar, vamos gravar uma pequena canção de forma compactada. Depois de realizar todos os ajustes necessários, aperte o botão Record para ativar o modo de gravação. Escolha o modo de gravação de canção apertando o botão Song. Selecione o número de User Song, canção do usuário, localizadas de 13 a 16. Com os botões menos ou mais ou com o dial, vamos escolher a canção 13, User Song 1, que está vazia e, portanto, disponível para gravação. Selecione a pista que deseja gravar, apertando o botão de track abaixo dos ícones. Vamos primeiramente gravar o acompanhamento automático. Aperte o botão Track abaixo do ícone Accompaniment. Digite os acordes da sequência e acione as mudanças necessárias de sessões, incluindo as viradas.
após inserir o acompanhamento, grave a melodia. A canção possibilita a gravação de até 4 linhas melódicas, identificadas no painel como Melody 1, 2, 3 e 4. Como exemplo, vamos gravar a pista de Melodia 1, apertando o primeiro botão de track, logo abaixo do ícone Melody 1. Inicie a reprodução do acompanhamento, apertando o botão Start Stop e grave a melodia. Você pode gravar outras melodias, como uma segunda voz fazendo dueto, frases de sopro, melodias com vozes diferentes e muitas outras aplicações. Para apagar qualquer um dos tracks de melodia gravados, ative a função Track Clear com os botões de submenu. Aperte o track que deseja apagar, que ao ser selecionado para de piscar, e confirme apertando o botão Yes. Ou então, aborte a operação apertando o botão No. Para apagar a canção que está selecionada, ative a função Song Clear com os botões de submenu. Aperte o botão Yes uma vez. O visor adverte com a palavra Sure. Ou, você tem certeza de que deseja apagar essa canção? Se tem certeza, aperte mais uma vez o botão Yes para confirmar. Ou então, aborte a operação apertando o botão No. Outras funções estão disponíveis, como o início da gravação a partir de um determinado compasso. Para isso, selecione a função Measure com os botões de submenu e ajuste o número do compasso que deseja iniciar a gravação com os botões menos ou mais ou com o dial. Essa função é muito útil quando queremos economizar tempo na gravação de canções longas ou até corrigir erros de um determinado compasso para frente, preservando o que está gravado daquele ponto para trás. Para interromper o modo de gravação, aperte o botão Record novamente. Utilização de cartuchos Music Cartridge. Antes de utilizar o cartucho de bônus que você recebeu inteiramente grátis com seu equipamento, ou os Music Cartridge opcionais, disponíveis no mercado, para expandir a biblioteca do seu PSR B50, leia atentamente a página 75 do Manual do Proprietário, alertando sobre os cuidados especiais na utilização deste acessório. Para utilizar os cartridges, introduza o cartucho no encaixe do painel com o seu PSR B50 desligado. Devido ao seu formato, o cartucho só poderá ser inserido de uma maneira. Se o cartucho não se encaixar com relativa facilidade, assegure-se que ele esteja sendo introduzido do lado certo. Após encaixá-lo, pressione firmemente para completar a operação. Para utilizar o conteúdo do cartucho, aperte o botão Cartridge. Um pequeno ícone acenderá na parte superior esquerda do visor. Selecione a canção desejada, como demonstrado anteriormente. Reajuste de vozes. As vozes do PSR B50 podem ser reajustadas em vários parâmetros como volume, oitava, pan e a quantidade de mandada para os efeitos. Escolha o local que deseja fazer as alterações, R1, R2 ou L. Como exemplo, vamos selecionar uma voz localizada em R1 para alterar. Aperte Voice. Aperte o botão Revoice. Escolha o parâmetro que deseja alterar com os botões de submenu e modifique os valores com os botões menos ou mais ou com o dial. Lembre-se que você pode armazenar os dados modificados na memória de registro. Gravação de estilos. O PSR B50 permite que você grave até 3 estilos do usuário, utilizando algum estilo já existente como referência.
podemos gravar 5 sessões distintas: introdução, NEM A, NEM B, virada fio AA e finalização ending. O manual do proprietário que acompanha o produto traz todos os detalhes de como proceder para gravar um estilo. Este recurso avançado do seu PSR B50 é recomendado para pessoas com prática e experiência musical. Aliás, o seu equipamento possui várias funções e dicas não abordadas neste vídeo e que estão explicadas de forma detalhada no manual do proprietário, totalmente impresso em português. Inicialização do teclado. Para inicializar o seu PSR B50, apagando todas as modificações efetuadas e repor os ajustes pré-programados de fábrica, proceda da seguinte forma. Com o teclado desligado, aperte e mantenha apertada a última nota na extremidade direita do teclado, que é a nota Dó mais aguda, e então ligue o equipamento. O visor apresenta a mensagem Clear Backup. Quando essa mensagem desaparecer, solte a nota que está apertada. O PSR B50 é um teclado bastante sofisticado para sua faixa de preço e possui um potencial enorme para oferecer entretenimento, inclusive para músicos profissionais que tocam em festas, casamentos, bares, eventos e igrejas. Se você não possui conhecimento musical suficiente para aproveitar todos os recursos do seu equipamento, procure um professor de música que possa auxiliá-lo nessa tarefa. Certamente, você vai ficar dia a dia mais entusiasmado com o seu instrumento e vai poder desfrutar cada vez mais da música que o seu PSR B50 da Yamaha pode proporcionar. Parabéns por ter escolhido um produto da Yamaha e obrigado pela sua preferência e confiança.